Fala galera, mais um vídeo para vocês que estão aqui me assistindo, mais um vídeo interativo, legal, divertido. E hoje o vídeo é sobre quem sofreu mais em Vingadores Endgame. O Homem de Ferro, Tony Stark, versus a Viúva Negra, a Natasha Romanoff. Se você quer saber o final desse duelo, ou quer saber tudo o que aconteceu com eles em Ultimato, simbora pro vídeo. Bom galera, Vingadores Ultimato ele foi um filme para fechar um ciclo na Marvel, né? Ele fechou vários ciclos de vários personagens, ele abriu, né, ciclos para outros personagens, né? E bom, a gente sabe, né, que tanto o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, e a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, foram super importantes para o grande arco que a Marvel teve, né? Por exemplo, o Homem de Ferro abriu o UCM para o mundo, enquanto a Viúva Negra vai abrir a quarta fase da Marvel, né? Então tudo isso, galera, encaixou muito bem, né? E só lembrando que ambos são dois, né, de 6 dos Vingadores originais. Então a gente vai trazer para vocês aí tudo que rolou, né? Bom, a gente sabe, né, que ambas as mortes foram totalmente tristes, né? Inclusive a do Homem de Ferro, né? Quando ele diz eu sou o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Mas bom, galera, eu sou sincero com vocês. Tony Stark se sacrificou para o mundo, ele estralou os dedos e destruiu Thanos. Mas o estalo do Tony não foi tão necessário assim, galera. Pelo seguinte, por mais que ele tenha estralado os dedos, qualquer por exemplo, o Thor e a Capitã Marvel podia ter dado um jeito no vilão. Ou até mesmo ele pegar, né, uma das joias, tipo a joia de poder, e lutar contra o Thanos, como o Thanos fez com a Capitã Marvel, galera. Então, por mais que o Tony Stark tenha feito o seu sacrifício final, aquele sacrifício épico, aquele sacrifício assim, não, esse é o final digno do Homem de Ferro, não foi necessário. Diferentemente da morte da Viúva Negra. A Viúva Negra morreu, galera, porque era uma necessidade. O Homem de Ferro não precisava morrer. Isso foi coisa de roteiro. O roteirista que lá escreveu a morte do Tony Stark. Mas a Viúva Negra não. Era necessário a morte dela para os Vingadores conseguir a Joia da Alma e assim completar o ciclo das 6 Joias do Infinito para poder reverter o blip, né? Então isso é bastante notável aí, que a morte da Viúva Negra ganha da morte do Tony Stark. Segundo ponto, galera, passado sofrido, né? O passado de ambos heróis, né, foi difícil, né? Mas o sentido, né, do passado da Viúva Negra é bem pior, galera. Né? A gente pode perceber isso. Ela, diferente do Tony Stark, né, que era um rico playboy, que infelizmente acabou, né, assim, sendo caçado por terroristas. Ela era uma assassina, tirada de sua família e tudo mais, né, galera. Então o passado dela, na minha opinião, é muito pior do que o do Homem de Ferro. Então, né, galera, ela teve um passado triste, ela foi tirada da família dela, foi uma assassina. Depois ela se entrou para Shield e também contra, né, junto com os Vingadores. Próximo tópico, trauma pós-Thanos, né? Todo mundo sabe, né, que no final de Guerra Infinita, o Thor, ele quase matou o Thanos, né? Mas o Thanos conseguiu estralar os dedos aí, né? E conseguiu matar metade do universo. Mas, né, nesse sentido, a Viúva Negra teve uma vantagem em cima do Tony. A Viúva Negra, ela ficou sozinha, né? Ela ficou só ela e o Capitão, mas o Capitão sempre saindo e ela sozinha no mundo, né? Em um mundo onde ela viu que ela perdeu o chão, né? Porque ela perdeu metade do universo. O Clint Barton, que era amigo dela, ela não reconhecia mais. Então, esse trauma pós-Thanos foi difícil para a Viúva Negra, mas também foi difícil para o Tony Stark, porque ele perdeu o garoto, que nem era na visão do Tony uma possibilidade, né? Ele era jovem, ele tinha o mundo todo pela frente.
e também, né, porque o Tony Stark sabia que a derrota dos Vingadores foi culpa dele, né? Principalmente porque ele não conseguiu derrotar o Thanos e porque o Doutor Estranho fez, né, o Thanos preservar a vida dele pela joia do tempo. Então Tony Stark levou essa dor muito, né? Mas com a ajuda da sua filha e da sua mulher, ele conseguiu se reerguer, diferente da Viúva Negra. Próximo tópico, galera: vilões perigosos. Bom, a gente sabe, né, tanto a Viúva Negra quanto o Tony Stark na Batalha de Nova York tiveram uma importância gigantesca, né? A Viúva Negra conseguiu pegar o cetro do Loki e fechar o portal. Mas, galera, nesse tópico de vilões, o Tony Stark ele tem uma certa vantagem muito ampla. Então é o seguinte: o Tony Stark, o Homem de Ferro 1, ele tinha que lutar contra um cara que ele considerava o seu pai, né? Que era o Obadiah Stane. Em Homem de Ferro 2, ele tinha que lutar contra um demônio que era o Ivan Vanko. E ele ainda tinha que se reativar, né? E tinha que se salvar também. Em Homem de Ferro 3, ele criou o próprio demônio dele e teve que se ajudar. Além, né, galera, que na Batalha de Nova York, Batalha de Sokovia e a batalha em todos os outros cantos, o Tony Stark sempre era o principal alvo. Na batalha contra o Ultron, ele criou o Ultron. Então ele tinha que mudar muita coisa, galera. Ele tinha essa responsabilidade de proteger a Terra. Enquanto os Thanos também, né, lutou contra o Tony Stark e sabia que o Tony Stark era o seu alvo principal junto ao Doutor Estranho, né? Diferente da Viúva Negra, galera, que era a personagem fixa, só que nenhum vilão considerava a Viúva Negra tão perigosa assim, né? Nenhum vilão atacava a Viúva Negra de frente para frente. Então basicamente Tony Stark leva essa bem fácil por ele ter mais vilões. E também, né, pelo seguinte, nem por ele ter vilões próprios, né, nos seus filmes, mas porque os vilões dos Vingadores consideram ele um cara que tem que ser temido e que tem que ser detido, né? Diferente da Viúva Negra, que nenhum vilão, né, chegou a lutar contra a Viúva Negra. O Ultron não chegou a nenhum momento a lutar contra a Viúva Negra. A mesma coisa acontece com o Loki e também com o Thanos. O Thanos nem conhecia a Viúva Negra, para você ter uma ideia. Próximo tópico: machucar entes queridos. Tony Stark é especialista nisso, galera. Ele já machucou a Pepper, ele já machucou a próprio Rap, o Tenente Coronel da Força do Exército, James Rhodes. Então, Tony tem esse peso na consciência, galera, que sempre que ele constrói ou que ele tenta evoluir, ele consegue machucados por seus entes queridos. Ele consegue fazer com que as pessoas que ele ama sofram. Então, é bem difícil, diferente da Viúva Negra, galera. Então, galera, ele tem esse peso na consciência, ele tem sempre ferido alguém, como foi o caso na Guerra Infinita, quando ele perdeu o garoto. Ele se sentiu culpadíssimo por isso, né, galera? Então isso atinge mais o Tony do que a própria Viúva Negra. Mas, galera, finalizando aqui, quem ganhou? Na minha opinião, os dois. Mas, como é uma enquete, galera, a Viúva Negra levou de 3-2 contra o Homem de Ferro. Mas é importante destacar, galera, mesmo com a vitória, Viúva Negra e o Homem de Ferro ganhasse ou perdesse, é importante destacar que os dois foram importantíssimos para o Ultimato. Se ele não tivesse ambos, o Ultimato não seria tão bom. Mas esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu fui.